Fala meu aluno, fala minha aluna, como é que vocês estão? Estão bem? Na nossa aula de hoje, nossa aula de história, nós vamos falar sobre o mundo islâmico. Então vamos citar algumas características, conceitos, vamos falar também, além de sua sociedade, da religiosidade, que é um caráter muito marcante dessa sociedade. Então serão coisas novas, novidades, para você que ainda não conhece esse tão imenso chamado mundo islâmico. Vem com o tio. Iniciando, nós devemos fazer aquela pergunta clássica. Afinal, antes de conhecer o mundo islâmico, o que é o islamismo? Então, o tio colocou aí uma figura do mapa mundi, onde mostra justamente o Estado Islâmico e o território o qual abrange, melhor dizendo. O islamismo é, de certa forma, muito mais do que uma religião. Então, muitas vezes, algumas pessoas acabam questionando e pensando que o islamismo ele se baseia apenas na religião, mas também ele tem o seu caráter de sociedade. É um fenômeno bastante complexo que envolve simultaneamente fatores religiosos, sociais, políticos, culturais, entre outros aspectos. Além disso, pode também ser lido como uma ideologia e até mesmo como um movimento, algo que costuma dar bons nós nas nossas cabeças e também na cabeça dos estudantes. Em resumo, o islamismo é uma religião muçulmana. Tio, eu posso resumir dessa forma o islamismo? Olha, se você quiser resumir em uma frase, mas saiba que você estará negando muitas coisas, você pode citar que o islamismo é sim uma religião muçulmana. Mas você não pode negar seus aspectos sociais, seus aspectos culturais, seus aspectos econômicos, que também foram e são muito importantes. Mas se você já tem um conhecimento e você apenas quer dar aquela relembrada e apenas situar-se, saiba que o islamismo ele se baseia, ele é uma religião muçulmana. Vamos adiante. Maomé, tenho certeza que você já ouviu falar sobre Maomé, né? Nós temos aí uma imagem, é claro que não é uma foto, um retrato, mas está representando esse personagem muito famoso e muito querido pelo mundo islâmico. Ou seja, para compreendermos adequadamente o islamismo, precisamos dar muitos e muitos passos atrás da história. De acordo com os muçulmanos, a religião islâmica foi fundada em meados dos anos 600. Isso mesmo, meu aluno. 1000 anos antes, nós já tínhamos essa religião se desenvolvendo. Então, antes do ano 1000, é claro que logo após Cristo, analisando pelo calendário cristão, nós temos a figura de Maomé no ano 600. Essa é uma crença monoteísta, meu aluno. Cuidado para você não confundir dois conceitos diferentes. Nós temos o politeísmo e nós temos o monoteísmo. O que seriam os dois, professor? O monoteísmo, o qual o islamismo e também o cristianismo é baseado, é aquela crença em apenas um Deus. Já o politeísmo, poli é mais de um, nós sabemos, é a crença em vários deuses. Ô tio, e existe alguma religião que ela é politeísta? Claro, meu aluno, nós podemos situar o hinduísmo. O hinduísmo tem cerca de mais de 5.000 deuses aproximadamente, o qual são bastante adorados. Mas vamos seguindo para a gente não misturar a Índia com o mundo islâmico. Seguindo. Esse termo monoteísta nós podemos descrevê-lo como, em tradução livre, submissão. Como assim, tio? Já eu te explico. Maomé iniciou sua peregrinação pelas terras sagradas aos 40 anos de idade e afirmou ter escutado do próprio arcanjo Gabriel, isso mesmo, que contávamos com apenas um Deus absoluto. A partir daí, começou a pregar os seus ensinamentos e fundou uma religião própria, com muitos aspectos semelhantes ao cristianismo. Lembre-se, o tio colocou até um sinalzinho de atenção aqui, ó. Cuidado para não confundir. Lembre-se, o islamismo e o cristianismo são religiões diferentes, por mais que hajam alguns aspectos semelhantes, tá bom? Podemos continuar? Então vamos lá. Xiitas e sunitas.
Tio, já ouvi falar, mas não lembro. Ou então, nunca ouvi falar. Tio vai explicar tudo direitinho agora. Com a morte do grande profeta, o Maomé, o qual estávamos falando agora, o islamismo passou por uma série de rachaduras, que fizeram com que algumas vertentes surgiram. Ou seja, a palavra do islamismo começou a ser interpretada de modo diferente, dando cabimento, meu aluno, a várias outras interpretações e segmentos diferentes a partir da própria religião do islamismo. Entre elas, podemos citar dos xiitas e dos sunitas. Veja que o tio grifou aí, ou melhor, colocou de outra corzinha que é para você diferenciar. Elas são importantíssimas para a compreensão de uma série de eventos da atualidade. Mas como surgiu o islamismo? Nós vimos o que foi, ou melhor, o que era de fato, ou ainda o que é o islamismo. Mas como surgiu? Como vimos anteriormente, o termo Islã tem uma relação direta com o ato de submissão. Essa obediência, de acordo com os fiéis, ou seja, com os seguidores, seria destinada apenas a um Deus. Ô tio, e que Deus é esse? O Deus ele é conhecido como Alá, na linguagem árabe. O surgimento da religião ocorreu a partir das profecias de Maomé, que afirmou ter ouvido os preceitos do islamismo do arcanjo Gabriel. Tenho certeza que você lembra que o tio falou há quase um minuto atrás sobre isso, certo? Então, cuidado para não esquecer, vai fazendo aí direitinho uma linha do tempo, onde Maomé surgiu, Maomé diz ter ouvido do arcanjo Gabriel, proliferou sua palavra, logo após falecer, teve várias interpretações, então vai fazendo aí direitinho uma linha do tempo, tá bom? Vamos seguindo. Alcorão Sagrado. Já ouviu falar no Alcorão, meu aluno? Pois é, o tio colocou aí uma imagem para você se situar, se você ainda não viu, e esta aí é uma imagem do Alcorão. Para os muçulmanos, Maomé foi o último dos indivíduos enviado por Deus para passar as mensagens sagradas aos seres humanos. De acordo com Maomé, aqueles que seguissem os ensinamentos descritos no Alcorão, ou seja, uma espécie de Bíblia, a qual está sendo mostrada aí na imagem, obteriam a recompensa divina e seriam enviados até, ou melhor, após a morte, para o paraíso. Ou seja, veja que semelhança também com o cristianismo, né? Pois no cristianismo nós temos também essa ideia. Onde foi que o tio parou? De certa forma, é possível traçar uma série de paralelos entre essa religião e as fés católica e protestante. Muito embora hoje em dia exista uma grande intolerância destinada aos muçulmanos. Então, veja, meu, você não vai poder dizer que são religiões semelhantes. Você pode dizer que elas têm características semelhantes. Então, veja como apenas algumas palavrinhas mudam totalmente o sentido da frase. São religiões distintas, com crença em um Deus diferente, mas há alguns aspectos distintos, tá bom? Para o islamismo, eles devem ser baseados nos seguintes pilares. Então, o tio vai destacar aqui com vocês alguns pilares os quais o islamismo é baseado. Nós temos a oração, tudo isso aí você vai anotando no caderninho para não esquecer. Nós temos a oração, ou seja, assim como os católicos e seguidores de muitas outras religiões, os muçulmanos veem na oração uma forma de se conectar com Deus e demonstrar a Ele toda a sua dedicação. A oração, nesse caso, deve ser feita de 5 vezes ao dia e tem regras muito específicas para a sua realização. Um outro pilar, meu aluno, é a proclamação da fé. A proclamação da fé muçulmana é o testemunho dado pelo fiel, em que, por meio das palavras, ele se autodenomina um proclamador dos ensinamentos do Islã. De modo simplificativo, a proclamação consiste na confirmação de que Maomé é o mensageiro do único e absoluto Deus. Qual é mesmo, tio? Alá. Jejum é o terceiro pilar ao qual o islamismo segue. O jejum é outra forma de que os muçulmanos encontraram para demonstrar toda a sua devoção a Alá. Durante um determinado mês, os fiéis se abstêm completamente de alimentos e outras atividades no período do nascer ao pôr do sol. Um outro pilar é a caridade.
conhecida também como zakat. A caridade islâmica é tida como uma obrigação. Ô tio, e como é que eles sabem que é uma obrigação? Veja, está prevista no Alcorão, naquela espécie de Bíblia Sagrada. Ela funciona como uma espécie de dízimo, de valor mínimo determinado, mas que é destinado para a prestação de auxílio às pessoas menos abastadas. E por último, nós temos o pilar da peregrinação, ou seja, um dos pilares mais emblemáticos dessa religião está na peregrinação a Meca, que deve ser feita pelo menos uma vez na vida de todos os muçulmanos. A visita à cidade sagrada é obrigatória àqueles que tenham saúde e condições financeiras para arcar com a viagem, uma vez que esta mesma viagem, meu aluno, foi feita por Maomé, lá a partir do ano 600, onde o tio citou lá no início do texto, lembra? Portanto, meu aluno, essa foi a nossa pequena viagem que fizemos ao mundo islâmico. Destacamos algumas características e para que pudéssemos ser sucinto, para que você conseguisse entender o conteúdo de uma forma mais leve, o tio selecionou aspectos importantes para que você pudesse compreender. No mais, o tio agradece o seu tempo assistindo e também deixa uma frase aqui como motivação. Nunca deixei nada em branco. Aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que não tentou. Ou seja, muitas vezes o nosso aluno ou nossa aluna tem medo de errar. Mas saiba, a partir dos erros é onde poderemos consertar. Tchau, meu aluno!